Prezados alunos, mais uma vez, né, estamos aqui para mais um encontro. Hoje eu queria fazer um resumo sobre a disciplina de cálculo numérico, relembrando a nossa aula de quarta-feira dessa semana. Já que vocês estão em casa, então eu estou aqui para passar aqui algum conceito, né, e lembrando que eu irei enviar depois uma lista de exercícios para que vocês possam então treinar e aplicar os conceitos. Então olha só, nós começamos a falar então sobre erro. Nós vimos que todo processo ele acarreta erros, e nós então destacamos no nosso último encontro sobre o erro absoluto, o erro relativo, e como saber a quantidade de casas erradas. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o erro absoluto. O que é um erro absoluto? O erro absoluto, como se diz, né, pela definição matemática, a diferença é módulo entre o seu valor exato, né, e o seu valor aproximado. Então o erro absoluto ele serve para a gente saber quantas casas decimais está o erro, ou seja, a partir de quantas casas, né, que se encontra o erro nesse processo todo que eu fiz, a partir de quantas casas eu então comecei a errar. E outra coisa importante também que a gente destacou é sobre a cota superior de erro absoluto. Essa cota ela verifica o número de casas corretas, né, existentes no valor aproximado. Então, como determinar? Nós já vimos, basta calcular o erro absoluto e fazer uma comparação com esse valor C, onde esse valor C é chamado valor de comparação, tal que esse valor de C ele já tem um valor estabelecido, que é 0,5 vezes 10 elevado a menos m. O que significa isso? Ou seja, na hora que eu calculo o erro absoluto, eu preciso escrever o valor do erro absoluto na forma, né, em notação científica, ou seja, potência de base 10, onde esse valor do erro absoluto ele não pode ser maior que C, tem que ser um valor menor que C. Feito isso, então eu faço a comparação do expoente do valor do erro absoluto com o valor de m. Se o expoente, por exemplo, for 3 ou menos 3, significa que o valor de m é igual a 3. Tem que tomar cuidado que o valor do m não é o sinal, apenas a potência de base 10 é que será o valor do m, e não o valor de menos m. Então, onde o m vai nos dar a quantidade de casas decimais então corretas. Aí nós vamos saber, por exemplo, eu tenho um certo erro absoluto, então a partir de quantas casas, né, quantas casas corretas eu tenho, e a partir de quais casas eu começo então a errar. E depois vem o erro relativo, que é a razão ou a divisão entre o erro absoluto e o módulo do seu valor aproximado. Então, ou seja, se eu pegar o erro absoluto que eu calculei e dividir pelo seu valor aproximado, né, eu tenho então o erro relativo. Vale ressaltar que existem livros, nomenclaturas, que em vez de dividir pelo valor aproximado, eles fazem a divisão pelo seu valor exato, ou valor verdadeiro. Tanto faz você dividir pelo valor aproximado ou pelo valor exato, dá aproximadamente, como é um erro, então dá aproximadamente o mesmo valor. Então não tem problema nenhum caso você encontre isso aí em algum livro didático, tá? Para que você não tenha problema quanto a isso. E depois vem então o erro percentual relativo, ou seja, basta pegar o erro relativo que eu calculei e multiplicar por 100 para saber em forma de porcentagem, né, o quanto representa então. Só que vale ressaltar o que é interessante quando a gente calcula esse valor ou escreve esse valor em forma de porcentagem, a gente analisa o valor, porque quanto menor for esse erro relativo, significa que o instrumento ou equipamento ele é mais preciso, ou seja, ele me oferece uma garantia melhor, porque ele tem uma precisão melhor ou maior em relação ao outro equipamento. Tá? Então é por isso que a gente faz essa mensuração em forma de porcentagem para avaliar a questão dos equipamentos. Então olha só, outra dificuldade que tem aparecido muito é sobre o critério de arredondamento e truncamento. Eu disse para vocês que nós vamos trabalhar nessa disciplina com o princípio, né, ou critério universal de arredondamento. O que esse critério diz? Se eu tiver, a partir do último algarismo significativo ou da última casa que eu quero conservar, eu verifico o próximo algarismo, né, imediatamente aquela casa que eu quero conservar. Se esse número for maior ou igual a 5, eu aumento uma casa para cima, ou seja, arredondo aquele algarismo que eu quero conservar para cima. E se esse número for menor que 5, mantenha do jeito que está, não precisa arredondar. Eu quero chamar a atenção sobre o truncamento. O processo de truncamento ele consiste num corte, ou seja, você tem um certo algarismo, vamos supor, tem 5 casas. Independente se o último algarismo ele for maior ou igual a 5, se for para truncar na quantidade de casas, você tem que cortar naquelas casas sem necessidade de você arredondar
o algarismo a ser conservado. Então simplesmente você corta. Tá? Então aproveitem bastante aí esses dias que você tem aí para estão descansando, claro, mas acima de tudo também para vocês estudarem. E eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para que a gente possa esclarecer. Então, forte abraço, bons estudos.